Olá, boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, na sua família, na sua vida. Hoje eu vou responder a uma pergunta que sempre fazem para mim. A pergunta é o seguinte: irmão Daniel Duarte, você é um fiel dizimista? Hoje eu vou responder porque eu, irmão Daniel Duarte, não sou um fiel dizimista. Tá satisfeito? Porque tem pessoas que ficam perguntando se eu sou um fiel dizimista, né? E hoje eu vou responder para vocês porque eu, irmão Daniel Duarte, não sou um fiel dizimista. Mas antes disto, peço que você pegue uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí em casa, pega a sua Bíblia. E nós vamos analisar alguns textos e algumas ideias sobre a questão do dízimo. Vou falar para você porque eu, irmão Daniel Duarte, não sou um fiel dizimista. Mas antes disso, vamos, acima de tudo, vamos Olá, boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, na sua família, na sua vida. Hoje eu vou responder a uma pergunta que sempre fazem para mim. A pergunta é o seguinte: irmão Daniel Duarte, você é um fiel dizimista? Hoje eu vou responder porque eu, irmão Daniel Duarte, não sou um fiel dizimista. Tá satisfeito? Porque tem pessoas que ficam perguntando se eu sou um fiel dizimista. E hoje eu vou responder para vocês porque eu, irmão Daniel Duarte, não sou um fiel dizimista. Mas antes disto, peço que você pegue uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí em casa, pega a sua Bíblia. E nós vamos analisar alguns textos e algumas ideias sobre a questão do dízimo. Vou falar para você porque eu, irmão Daniel Duarte, não sou um fiel dizimista. Mas antes disso, vamos, acima de tudo, vamos glorificar a Deus, vamos dar glória ao Criador do Universo e vamos fazer um momento de oração para que eu, você, nós possamos ser alcançados com a graça do Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Inclina a tua cabeça onde você estiver, vamos fazer um momento de oração. Pai, em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo de Nazaré, olhe para nós com teu olhar de misericórdia, com teu olhar de graça para nossas vidas. Meu Pai, em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu poder, pela tua graça imensurável, para a minha vida, para a minha família, para com todos os amados irmãos e irmãs. Meu Pai, nesse momento, nesta hora, peço direção do Teu Espírito Santo para falar deste tema muito complicado, muito polêmico, porque se vai tratar de dinheiro, de finanças, e muitos pastores, muitas pessoas, irmãos e irmãs, não vão concordar com o que eu vou falar, meu Pai. Então, que o Senhor possa me dar direção e graça no nome do teu santo Filho. Amém. Queridos irmãos, o tema que eu vou falar hoje é em contrapartida dos temas que dizem, das pessoas que dizem, por que eu sou um fiel dizimista? Esse aqui é um contra-argumento, é um vídeo contra aquela nomenclatura que dizem porque eu sou um fiel dizimista. Eu já faço um vídeo dizendo porque eu não sou um fiel dizimista. Eu vou dizer o porquê que eu não sou um fiel dizimista. Antes de mais nada, gostaria de perguntar para você
você que está me assistindo agora, seja um pastor de uma denominação, carrega esse título sobre si, seja qualquer pessoa, você sabe o que significa realmente ser um fiel dizimista? Será que ser fiel dizimista é pegar 10% do seu salário durante o mês e todos os meses você contribuir, dar ou devolver o dízimo à denominação? Isto é ser um fiel dizimista? Bem, eu vou fazer aqui uma imagem, vamos dizer assim, um pensamento juntamente com vocês sobre essa questão. O que é um fiel dizimista? Um fiel dizimista é uma pessoa que todos os meses separa 10% do seu salário e coloca dentro de um envelope ou coloca dentro de uma salva ou dentro de algum recipiente. Todos os meses, no dia 8, o dia 10, o dia 30, ele coloca, tem aquela quantia, 10%. Aí essa pessoa passa a ser chamada de um fiel dizimista. Mas durante 10 anos, se ela foi dizimista, e um mês ela faltou de dar o dízimo, ali, naquele momento, vai ser riscado o nome do livro do dizimista. Ou vai ser justificado porque ela não deu o dízimo. E naquele dia, naquele tempo, se ela passar 2 meses sem dar o dízimo, a coisa começa a piorar. Ela para de tomar a ceia em várias denominações, ela para de participar do trabalho de evangelismo, ela para de participar da comunhão com os irmãos. Bem, ela passa a ser uma pessoa infiel, ela não é mais fiel dizimista. Mas ela foi, irmão Daniel, durante 10 anos, porque 2 meses não conseguiu dar o dízimo, porque teve que tirar para o bujão, teve que tirar para o remédio, o filho adoeceu, e aí teve que tirar, e aí ela é taxada como não mais fiel dizimista, porque parou de dar o dízimo 2 meses. Durante 10 anos ela deu um dízimo, mas 2 meses ela parou e não deu o dízimo. Então naquele 2 meses ela é taxada como não fiel dizimista. Ser fiel dizimista, já fiz a definição. É ser fiel ao que é imposto na denominação, pelo líder ou pelo regime tradicional, denominacional, sobre a questão do dízimo. Todos os meses ter 10% do que você ganha. Eu já fui fiel dizimista nesse aspecto que eu acabei de falar aqui. Porém, no entanto, não conhecia o que diz a Escritura. Mas, irmão Daniel, não conhecia. Eu já tinha lido várias vezes as passagens que diz sobre o dízimo. Já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas nunca tinha percebido o que é que eu estava fazendo. Estava copiando, estava fazendo aquilo que eu achava que era bom e é bom para também. Mas eu não atentava para o que realmente... Neste vídeo, quero deixar uma nota, que eu, irmão Daniel Duarte, não estou aqui para desencorajar ninguém a dar ou continuar dando ou devolvendo, assim como você queira apelidar o seu dízimo. Todo mês você dá. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para contar uma situação específica minha, porque eu não sou um dizimista fiel. Pronto. Essa definição que eu fiz para trás. Vamos começar agora. Outra questão. Dizimista é uma pessoa que dá dízimo. Fiel é uma pessoa que não falha. Sempre está ali. Ou seja, ajuntando as duas partes fica uma pessoa que sempre está dando dízimo. Sempre está devolvendo o dízimo. Mas, irmãos, a primeira questão e a primeira coisa que me faz a não ser um fiel dizimista não eram os pastores, não é as denominações religiosas, não é um grupo de pessoas ou qualquer pessoa em si. O que me faz ser um não dizimista fiel é o que está escrito, é a Bíblia. Meu Deus do céu, falar assim, irmão Daniel? Sim. Os mesmos textos que são usados para dizer que você deve ser um dizimista fiel, é os mesmos textos que diz que fala para mim que eu não tenho condição de ser um dizimista fiel. Se eu disser que sou um dizimista fiel para agradar o ciclano, o bretano, o pastor, a denominação, eu estarei com hipocrisia e mentindo. Porque biblicamente
Não tem ninguém que consiga ser um dizimista fiel. Não tem. O dízimo bíblico, de acordo com o que está escrito, os textos, você não tem condição de ser um dizimista fiel. Aí, mas como é que eu estou fazendo? Você pode ser um ofertante fiel ou um ofertante voluntário, mas um dizimista fiel não vem para cá com mentira. Você não consegue ser um dizimista fiel biblicamente, não. Mas denominacionalmente você pode ser um dizimista fiel, mas biblicamente você não consegue ser um dizimista fiel. Se você tentar ser um dizimista fiel biblicamente, lendo e estudando os textos, os contextos da Bíblia que fala sobre o dízimo, você acaba sendo não uma pessoa dizimista fiel. O que adianta dizer que é dizimista fiel se não é fiel aos textos que diz sobre o dízimo? Me diga aí, irmão e amigo. Ah, mas tem 4 situações que as pessoas colocam para se apoiar, os 4 pilares do dizimista. Os pastores dizimistas, os pastores que pregou o dízimo, se apoiam em 4 pilares. Primeiro, o dízimo de Abraão. Segundo, o dízimo de Jacó. Terceiro, o dízimo de Malaquias. Quarto, dízimo de Mateus 23, 22. Mas quero dizer algo para vocês, que isto não passa de distorção do que está na Escritura para sustentar um dízimo que é impraticável, de acordo com o que está escrito. É isto. Vamos ler, vamos ler. Livro de Malaquias. Você consegue ser dizimista baseado no livro de Malaquias? Vamos lá então. Malaquias, capítulo 3. Abra a tua Bíblia aí. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você consegue ser fiel dizimista no texto de Malaquias 3,10? Você diz, sim, irmão Daniel Duarte. Então vamos lá. Primeiro, você tem que ir como está escrito. Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Aqui é a base. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Ir além, ou seja, ultrapassar o que está escrito. Então vamos, não vamos além do que está escrito, vamos na escritura. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Primeira base aqui. Se você que baseia o seu dízimo, Malaquias 3,10. Você quer levar o seu dízimo à casa do tesouro. Eu estou te mostrando, irmão. Eu estou te mostrando aqui, ó. Vou te mostrar. Se você quer ser um dizimista fiel, de acordo com o fiel texto. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Aqui, o profeta Malaquias está fazendo a convocação para que o povo viesse a levar o dízimo à casa do tesouro. Aonde é a casa do tesouro? Responda-me aí. Aonde é que está a casa do tesouro para você ser fiel dizimista e levar o seu dízimo à casa do tesouro? O mandamento está sendo colocado, você tem que obedecer. Bora? Bora praticar o dízimo? Vamos ser um fiel dizimista, irmão Daniel? Aonde? Como vamos ser um fiel dizimista? Se eu for tentar praticar o dízimo de Malaquias 3,10, eu vou ser um infiel dizimista e, além de tudo, distorcer o texto para sustentar uma tradição dizimática. Apenas isto. Uma tradição de dízimo e não da Bíblia. Trazer todo o dízimo à casa do tesouro. Aonde fica a casa do tesouro, irmão? Para nós levar o nosso dízimo. Pergunto para o seu pastor aí. Aonde fica a casa do tesouro para me levar o dízimo? Quando alguém tenta explicar e ser fiel dizimista, ele não tem jeito. Ele vai ter que distorcer o texto, adaptar o texto, ou espiritualizar o texto. Um dos dois. Isto chama não adaptação, isto chama não espiritualização, isto chama distorção. E de acordo com a hermenêutica bíblica, a hermenêutica é a arte da interpretação bíblica. Quem estudou e estuda a hermenêutica sabe que não podemos distorcer um texto
para nos auto-complementar, ou auto-satisfazer, ou auto-preencher um vazio denominacional. O irmão fala aqui, a casa do tesouro é a casa de Deus, igreja. É isso, irmão? A casa do tesouro, o irmão está insinuando que a casa do tesouro é a igreja, a casa de Deus. É isso, irmão? Biblicamente, o irmão pode provar isto. Eu estou mostrando na Bíblia que o mandamento é para levar a casa do tesouro. Aonde fica a casa do tesouro? Aonde fica a casa do tesouro? Aonde fica? Eu vou mostrar para você aonde fica a casa do tesouro. Vou mostrar para vocês aqui, para você, onde fica a casa do tesouro. Vamos aqui, vou pegar aqui uma versão, vou mostrar para vocês. Outra versão aqui, versão da Bíblia. Vamos para, deixa eu achar outra versão aqui. Tem várias versões. E vamos no texto, né? Vamos nos textos. Vou ler aqui na versão NVI. Aonde fica a casa do tesouro? Ou aonde ficava? Lembre-se disto, já estou dando uma dica. Aonde ficava a casa do tesouro? Vamos lá então. Malaquias 3:10. Na versão NVI. Diz assim. Tragam o dízimo todos. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Pronto, está explicado. Está explicado. A casa do tesouro era no templo. Está aí, respondido. Então me mostre a casa do tesouro. O amigo internauta aqui faz a pergunta. Já estou mostrando. Aonde fica a casa do tesouro? No templo. Aonde ficava? Esse templo aqui que Malaquias está mencionando, ele foi destruído em 70 depois de Cristo. Cumprindo assim a profecia do que o Senhor Jesus Cristo falou. Livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 1. Jesus saindo do templo, aqui onde tinha uns depósitos chamados Casa de Tesouro, que era ordenança malequiana, que era para levar o dízimo ao templo, aos depósitos do templo. Jesus saindo do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia cumpriu-se. Se você for hoje em Israel, no lugar do templo vai ter uma mesquita islâmica. E a casa do tesouro não está mais lá. Para você tentar praticar o Malaquias 3:10, você vai ter que distorcer. Dizer que é uma igreja, dizer que é uma conta bancária, como já vi muitas pessoas dizendo, dizer que é qualquer outra coisa. Porque o templo e a casa do tesouro não existe mais. Não existe mais. Então esse dízimo de Malaquias 3:10, trazer todo o dízimo ao depósito do templo, ele foi destruído. Foi destruído em 70 depois de Cristo por general Tito. É isso, cumprindo o que Jesus falou em Mateus 24:24. Eu vou agora ler aqui Malaquias ainda. Capítulo Malaquias 3, versículo 10. Diz assim: tragam, mais uma vez, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. E aí, como é que você pratica esse dízimo aqui? Aí o irmão pergunta, aonde esse templo? Esse templo, irmão, já falei para você, há 2000 anos atrás existia um templo, que era um templo, o templo que é mencionado aqui é um templo antigo. Eu vou contar aqui a história, o que aconteceu com esse templo. Presta atenção, se você ler o livro de Neemias e Esdras, lá vai estar a história do templo. Malaquias foi um profeta que Deus levantou, foi um profeta após exílio babilônico. O rei de Babilônia tinha o templo de Salomão, o reino babilônico, o reino de Babilônia. O rei babilônico Nabucodonosor entrou em Jerusalém, derribou, incendiou o templo, e aí foram levados cativo para a Babilônia, o povo israelita.
Quando voltaram por ordem do rei, por ordem de um rei, o que acontece? Dentro ali havia profetas e começaram a reconstruir os muros de Jerusalém e o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Nesse período, a construção do templo, existia a casa do tesouro e havia um desvio dos dízimos que o povo levava. O sacerdote estava desviando. O que era de garantia? Se você ler capítulo 3 completo de Malaquias, você vai ver. O que era para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros e para os levitas, eram desviados por esses líderes religiosos da época lá. Aí Deus levanta o profeta Malaquias, e diz para esses representantes do povo da nação israelita: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, isto é, ao templo, aos depósitos do templo, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento. Tanto era distribuído para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros e para os levitas. Então, aquele templo, depois de reconstruído, veio Herodes. Herodes acaba de fazer um templo muito mais glorioso, grande e tal. E aí Jesus começa a passear nele. E os discípulos falam: olha que grande estrutura. Jesus fala: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E em 70 depois de Cristo, esse templo, que você pergunta aí, ele foi destruído pelo general Tito, o comando de Roma. E até hoje só está em ruína em Israel. No lugar do templo existe uma mesquita islâmica. Se um judeu quisesse praticar o dízimo de Malaquias 3:10, ele não teria capacidade, porque não existe mais a casa do tesouro e quanto mais o templo. Essa é a verdade que muitos pastores não querem falar. Então o dízimo é o dízimo de Malaquias 3:10. Citar o versículo é fácil, agora explicar para que o povo venha entender é totalmente outra coisa diferente. Bora então, vamos falar aqui mais. Como faz para manter e tal. Bem, irmão, eu vou deixar na descrição aqui alguns vídeos sobre essa questão, sobre o dízimo na graça. Você dá uma olhadinha lá, porque eu vou resumir aqui, porque eu não sou um dizimista. Primeiro, porque eu não sou um dizimista, porque o dízimo de Malaquias não serve para mim praticar. Porque se eu for praticar ele, irmão, como o irmão mesmo viu aí, biblicamente, eu vou ter que distorcer a Bíblia. Vou ter que adaptar o versículo. Vou ter que espiritualizar o versículo. E não posso fazer isso. Eu não posso distorcer a Bíblia para apoiar uma tradição religiosa. Só porque só porque a maioria defende. Não, irmão. Aí você faz, mas irmão, como é que eu vou manter? Como é que vai manter a obra? Como é que vai manter o evangelismo? Como é que vai manter a pregação do evangelho? Já fizeram essa indagação também. Tá aqui, ó. A resposta está na escritura. Bem facinho, bem facinho. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Voluntário de coração, dar oferta. Eu dou oferta. Eu faço doações. É apenas isto. Eu faço doações. Oferta. Em vez do dízimo, é oferta. Está aqui na Escritura, o Novo Testamento, o Novo Pacto. Apenas isto. Como é que vou manter? É óbvio que eu entendo. Tem o aluguel. Alguns delas falam são alugados. Tem a energia, tem a água, tem que comprar um filtro, tem que trocar a água, tem que pagar a luz. Tudo é despesa. Como é que é mantida essa despesa? Através dos donativos, através das ofertas, que é recolhida ali na reunião. Não há algo imposto sobre as pessoas dizendo: se você não der, você vai ser amaldiçoado. Se você não der, você vai perder até a salvação. Já vem falando, a pessoa falando isso aí. Se você não der, você não pode tomar a ceia. Aí, para amedrontar mais o povo, usa Malaquias 3:10. E Deus vai te amaldiçoar, porque você não vai ser um dizimista fiel. Isso não tem cabimento, é heresia, é distorção da Escritura. O que Paulo diz aqui para a igreja, para o povo de Deus, é a oferta de coração. A oferta de coração. A pessoa que é dizimista, todo mês ele dá o dízimo. Essa pessoa, ela pode, no lugar do dízimo, dar oferta. Dar 10% da oferta. Amém, irmão?
Dá 10% da oferta que ele tem, se ele quiser, ou seja, 10% do salário que ele quiser dar, dá. Mas não venha. O problema da questão do povo dizer do dízimo é que os pastores querem amedrontar o povo e barganhar com Deus. Eles amedrontam o povo. Se você não der, você vai ser amaldiçoado. Se você não der, você vai perder a salvação. Se você não der, você não pode fazer isso e aquilo, aquilo. E amedronta o povo. E o povo gosta de estar em sociedade. O povo gosta de estar ali naquela reunião. E o que é que o povo faz? O povo tem que obedecer cegamente o que está escrito. Mas não é assim. Então, a primeira característica é que eu não posso ser dizimista baseado em Malaquias 3,10, porque senão eu vou ter que distorcer. E não posso distorcer a escritura sagrada. Eu creio que você concorda comigo. Não vamos distorcer a Bíblia. O que a Bíblia diz é o que devemos praticar. É melhor nós acomodarmos naquilo que dá para nós praticarmos. As pessoas que são dizimistas e querem ser dizimistas, pode continuar dando dízimo? Sim, pode dar o dízimo. Agora, não venha impor nos outros uma obrigação, como se eu não der, você vai ser condenado. Se você não der, você vai padecer maldição. Isto é antibíblico. Pode usar a Bíblia, mas para distorcer, não se distorcer. Bem, alguns dizem, então, Jesus mandou dar o dízimo. Jesus mandou dar o dízimo. A Mateus 23, Jesus falou de dar o dízimo. Aonde está escrito que Jesus mandou dar o dízimo em Mateus 23? Ele fala a censura. Lá dentro estava o contexto judaico, o templo estava em pé, em torno do dízimo estava o templo, os sacerdotes, os levitas, os órfãos, a viúva, os estrangeiros. Apenas isto a pessoa tem que analisar. E a antiga aliança estava em vigor. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Cristo viveu e nasceu sobre a lei. Na morte de Cristo é que iniciou o novo pacto, a nova aliança. E nós não encontramos em parte nenhuma das 12 a 13 epístolas que Paulo escreveu, Paulo recomendando para o sustento da igreja, para o sustento dos irmãos, para o sustento da comunidade. Paulo não mostrou a preocupação de escrever nas 13 epístolas, nas cartas que ele escreveu, ele não deixou escrito nenhuma parte. Irmãos, tome cuidado para devolver o dízimo corretamente, ser um fiel dizimista. Então, se Paulo não fez isso, falou das ofertas, das ajudas voluntárias, dos donativos, então é isto que a igreja deve se aplicar-se. Nada de dízimo, porque você não consegue ser fiel dizimista. Você vai ser um infiel dizimista e um infiel ao texto bíblico na questão do dízimo. É o dízimo de Abraão. Também não tem nada a ver para você praticar o dízimo de Abraão. É uma mentira descabida e mal lavada, vamos dizer assim, dos pastores e pessoas que tentam defender o uso do dízimo usando como exemplo o Abraão. É totalmente um arraso, totalmente heresia. Então vamos para a Escritura Sagrada. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os links sobre a questão do dízimo de Abraão, do dízimo de Jacó, do dízimo de Malaquias e o dízimo de Mateus. Esses são 4 pilares que é usado dentro da religião, na base da religiosidade. Os pastores, os líderes religiosos usam muito. Eu já usei, antes de conhecer realmente a verdade. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de quê? Da heresia, da distorção dos textos para adaptar-se a uma condição religiosa. O dízimo é uma adaptação a condições ou a necessidade religiosa. Irmão, muito diz, mas como vou manter a igreja, a denominação, como o nosso irmão aqui mesmo falou, nosso amigo aqui, o Everton Santos, ele mesmo disse, como vamos manter tal, ele entendeu depois aqui. Através de donativos, ofertas. Existem instituições, por exemplo, só como exemplo, Testemunho de Jeová, eles estão em 240 países pregando, ensinando a doutrina prosselita, sem cobrar o dízimo. Ainda dão panfletos, livros, Bíblia, totalmente gratuitas. E não cobram dízimo. 240 países pregando a doutrina prosselita, baseado no entendimento deles das Escrituras. E também tem a Congregação Cristã no Brasil, que tem está em mais de 70 países pregando, anunciando a doutrina, anunciando a Escritura.
baseada no entendimento deles lá. Mas estão lá, se cobrar o dízimo, mais de 70 países, e faz muito tempo. E aí, como é que fica a questão? Como é que mantém tal? Mantém sim, irmão. Fé, voluntariedade do povo está ali reunido, sabe que é a necessidade de pagar aluguel, sabe que é a necessidade de pagar a luz, pagar a água e tal. Se a denominação não cobra o dízimo, conheça outras denominações que não cobram o dízimo. Cobra a oferta. Não é cobrar a oferta, tem a oferta, porque ninguém cobra a oferta. Ninguém vai cobrar a oferta, certo? Então, o povo dá de coração, não por tristeza ou constrangimento. O que é constrangimento? A pessoa tem um filho que adoece, ele tem o dinheiro do dízimo, mas ele não pode gastar, ali já é um constrangimento. A pessoa secou o bujão e não tem condições de comprar o bujão, mas tem o dinheiro do dízimo. O que é que ele faz? Ele tem que dar o dízimo, então é por constrangimento. Não tem amor, não tem alegria, constrangimento. E paramos com essa balela, essa falácia de dizer que o dízimo é uma questão de fé. Isso é mentira. O dízimo nunca foi questão de fé, viu? Ah, o dízimo de Abraão de Jacó. Não tem nada a ver. Descarta isso aí. Com o dízimo. O dízimo, ele era obrigatório na base da antiga aliança, na lei mosaica. Obrigatório. Era uma lei, era obrigatório. Não existia fé, era uma obrigação, se você cria ou não. Muitos dizem, o dízimo, eu continuo insistindo, o dízimo é questão de fé. E é. A tua fé, que é uma fé baseada em quê? Em Malaquias? Qual é a base da tua fé para ser dizimista? Essa é uma questão que deve ser questionada. Porque se você usa essa desculpa, praticar o dízimo, usando textos bíblicos isolados sobre a respeito do dízimo, dizendo ainda que é questão de fé, o católico, o budista, o espírita, qualquer outro ramo religioso poderá usar a mesma desculpa dizendo que é questão de fé, as práticas deles. Mas a fé tem que ser baseada nas escrituras sagradas. Não na base religiosa, não na tradição religiosa, mas sim nas escrituras sagradas. Apenas isto. Somente as escrituras que nos dá a direção sobre o que devemos ou não devemos fazer. Com isto, vocês já sabem por que eu não sou um dizimista fiel. Porque eu não consigo ser um dizimista fiel. Certo? Os textos que dizem sobre o dízimo não aplicam a mim. E se eu for praticar, vou ter que distorcer o texto bíblico. E além de distorcer, vou ter que ensinar uma doutrina, um ensinamento errado para outras pessoas praticarem. Então, eu não vou fazer isto. O que está aqui na Escritura é a oferta. É algo voluntário, contribuir voluntariamente. Um donativo, seja no mês em mês, ou seja em semana. Porque o dízimo, que as pessoas querem praticar dizendo que é um dízimo bíblico, não passa de um dízimo religioso, numa base de tradição religiosa, dizimática. Apenas isto. Porque o dízimo bíblico era uma vez por ano, não mês em mês. Como é que eu vou praticar um dízimo? Eu vou ter que adaptar, vou ter que distorcer a Bíblia para poder praticar um dízimo deste. Você acha que eu sou fiel dizimista? Não sou fiel ao que o texto diz sobre o dízimo. O que adiantou? Não adiantou nada. Nada. Livro de Deuteronômio, o capítulo 14, versículo 22. Dízimo era praticado de ano em ano. Certamente darás o dízimo da tua novidade, da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Então era recolhido do campo da agricultura, o dízimo, e levado aos fins que era para ser. Isto é, ao lugar onde foi destinado para colocar o dízimo. De ano em ano, da novidade da semente da agricultura. E 3 em 3 anos, o dízimo era levado para distribuir, para dar de 3 em 3 anos para os órfãos, para as viúvas e os estrangeiros. Capítulo 26, versículo 12 de Deuteronômio. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e às viúvas, para que coma dentro das tuas portas e se fartem. Qual é o pastor que 3 em 3 anos pega o dízimo da denominação e reparte com os obreiros,
e reparte com as viúvas, e reparte com os órfãos, e reparte com os estrangeiros que não pertencem àquela cidade. De 3 em 3 anos, será que os pastores fazem isto? Você que defende o dízimo, será que o seu pastor faz isto? E aí, agora o silêncio é absoluto. Então, irmão, não tem como você praticar o dízimo usando esses textos sobre o dízimo bíblico. Não tem condição para capacidade. Então, ninguém consegue ser um fiel dizimista. Quem diz que é um fiel dizimista é um mentiroso. É uma pessoa manipulada. É uma pessoa totalmente distorcida o cérebro, lavado para dizer aquilo. É direcionado para dizer só aquilo, sem olhar o que está escrito. Então, o dízimo que a maioria das pessoas pratica, dizendo que são dizimistas fiéis, alguns ganham até diplomas. E tem um nome assinado de baixo que é Jesus Cristo que assinou. Olha como é que é o negócio. Olha a ficção aí. Ó. Então, essas pessoas que dizem que é fiel dizimista, não passam de pessoas que estão defendendo um dízimo que não existe dentro da Escritura. É um dízimo criado pela religião para poder sustentar a dominação religiosa. Como já falei, existem outros meios, fora o dízimo, de sustentar a denominação, coisa do tipo, certo? Existe a oferta voluntária que os irmãos dão, se propõem dar de coração. E aqueles que não dão dízimo, por alguns pastores, por algumas pessoas, são taxados de avarento. Quer dizer que avarento é a pessoa que não é dizimista, né? Então a pessoa que dá o dízimo, e esses pastores que recebem o dízimo, ainda recebem a oferta, só a oferta não basta. Quer dizer que eles não são avarentos. Avarento é quem não dá o dízimo. Como é que a pessoa entende uma coisa dessa, né? Tem condição. Então, para encerrar, eu não sou um fiel dizimista porque eu não tenho condições de ser um fiel dizimista e não quero ser hipócrita. Dizer que sou um fiel dizimista sem ter a capacidade de ser. Se você dá os 10% do seu salário todos os meses e diz que é um fiel dizimista, você está mentindo. A não ser o dízimo da religião, criado por eles. Mas o dízimo bíblico você não tem condições de ser, não. A não ser se você fizer a adaptação, materializar aquilo, fazer uma transportação do texto para os dias atuais do Brasil aqui, e aí não vai ser mais um dízimo bíblico, vai ser um dízimo distorcido da Escritura. É o que muitos estão praticando. Uma irmã aqui, internauta, está fazendo o seguinte comentário. É o irmão Marcelo Lisboa, ele diz assim: devemos ajudar o próximo. Verdade, irmão, devemos ajudar o próximo. Isso que Paulo fez com os Coríntios. Mandou aquela carta recomendando uma ajuda para os pobres, uma ajuda para os irmãos que estavam, os santos que estavam em Jerusalém. Então é assim que deve se fazer, ajudar o próximo. Mas não podemos ajudar o próximo usando de enganação, distorção bíblica, não. Porque essa ajuda será uma ajuda de um sacrifício de tolo. Então, devemos ajudar o próximo, sim. Mas não na forma de distorcer a Bíblia para poder justificar. Os meios não justificam os fins. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. E se alguém disser que é um dizimista fiel, essa pessoa não conhece os textos que diz sobre o dízimo. Ou ela está praticando o dízimo apenas por dizer que está praticando, não conhecer. Infelizmente, tem pessoas que praticam o dízimo de uma forma totalmente alienada à religião. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ajudar o próximo, vamos ofertar, irmãos. Vamos ofertar, irmãos. Vamos ofertar nas denominações. Pronto, estou proibindo ninguém dar dízimo, ou seja, oferta não. Agora o dízimo, se você diz que vai praticar o dízimo, ser um fiel dizimista, é totalmente um absurdo falar uma coisa dessa, né? Ser um fiel dizimista. O dízimo, já vi tanta coisa sobre o dízimo é para a obra de Deus, é para sustentar a obra de Deus e tal. Quer dizer que Deus precisa da mentira, de distorcer a Bíblia para poder sustentar a própria obra dele? Que obra é esta? Não seria uma obra humana? Não seria uma distorção do pensamento humano para tentar ludibriar as pessoas em nome de Deus usando a Bíblia? Analise vocês aí. Um abraço. Até o próximo, se assim Deus o permitir.